30 treinos em 30 dias e esse é o desafio do dia 13. Então vamos lá, agora nós vamos utilizar dermógrafo, pigmento e agora eu preciso que vocês utilizem pele sintética ao invés do EVA, tá? Por que eu prefiro a pele sintética aqui nesse momento? Porque o EVA ele é muito macio e aí agora eu quero ver qualidade no movimento de vocês. Aqui nós vamos treinar fios, nós vamos treinar shadow, tá? Então eu vou dando aqui as orientações e vocês vão reproduzindo. Então vamos lá, vou colocar os parâmetros na pele sintética para vocês não se perderem, tá? Nós vamos começar com o movimento de fios, coloquei um F aqui, depois um movimento de vai, depois um movimento de vem e depois um movimento de pixel, ou então o movimento de pêndulo, tá? O efeito que é pixel. Raquel, pode escrever igual você está escrevendo assim com dermógrafo? Pode, gente, isso não faz mal, tá? Não vai acabar com o seu aparelho, não. Então vamos lá. Então, vamos aos parâmetros técnicos para que a gente comece os nossos treinos. Vocês têm aí o caderno de treinos em linhas brancas, tá? No dia 13, para vocês anotarem esses parâmetros, não é à toa o caderno. E aí, agora nós vamos ajustar aqui a altura da nossa agulha. Ó, geralmente, né, a gente ajusta a altura da agulha rodando a caneta do dermógrafo. Então, veja como que ajusta o seu aí. Deixa a agulha mais alongada, tá? Ou seja, um pouquinho de ponta de agulha mais para fora, não deixa ela muito curta. Ok? Então, ajusta aí e depois nós vamos ajustar a velocidade do dermógrafo. A velocidade do dermógrafo é a velocidade média do meu dermógrafo e do seu também. Raquel, qual é a velocidade média do meu dermógrafo? Não tem como eu te falar isso, porque eu não sei qual é o modelo que você está utilizando, tá? Mas a velocidade média você acha da seguinte forma. Você vai olhar qual é a mínima e qual é a máxima velocidade do seu dermógrafo e vai ver qual é a velocidade que fica no meio. Essa velocidade do meio é a velocidade média que você vai trabalhar nesse treinamento de hoje, ok? Vamos desenvolver agora o nosso treino de fios. A gente tem algumas maneiras diferentes de realizar fios com o dermógrafo. Não é uma única maneira, tá? Cada profissional tem uma maneira diferente. Então, vou apresentar aqui as maneiras para vocês e vocês treinam e ver qual que vocês se identificam mais. Tem o jeito de fazer que é com o dermógrafo seguindo uma linha reta, tá? Sem você remover o dermógrafo da pele. Depois tem como a gente fazer o fio também fazendo movimentos curtinhos, indo e voltando, tá? Faz, volta um pouquinho e termina. E outra maneira da gente fazer também os fios é fazendo um movimento curtinho de vai e vem, tá bom? Então, cada um tem um jeitinho de fazer o seu fio e aí vocês podem treinar para ver qual é a maneira que vocês se adaptam melhor. A maneira que eu faço e que eu me adaptei bem é essa primeira maneira que eu mostrei para vocês, né? Que eu deixo a agulha em maior contato possível com a pele. E aí, qual é o segredo para a gente fazer fios bonitos? É fazer a estrutura de um fio perfeito, tá? Que é manter as extremidades do fio mais fino, tá? A extremidade do início e do fim do pelo e o corpo dele um pouco mais encorpado, tá? Então, essa é a estrutura ideal de um fio, na hora que a gente faz aquele monte de fio numa sobrancelha, e aí que a gente vai ver aquele efeito de fios realistas, tá? Então, se a gente mantém essa estrutura de fio perfeito, quando a gente tem muitos fios juntos, feitos de forma artificial, como é a micropigmentação, fica realista, tá? Então, por isso que a gente tem que treinar da maneira correta, fazendo aí o treino de estrutura perfeita de um fio. Então, sempre quando a gente vai fazer um fio a fio, a gente entra suavemente na pele, percorre e sai. É como se fosse o pouso e a decolagem de um avião, tá? Quando eu entro na pele para poder fazer o fio, eu entro como se eu estivesse aterrissando o avião. E quando eu saio como se eu estivesse decolando o avião. É suave, tá? Então, é uma entrada e uma saída bem suave. Por isso que a gente consegue ter as extremidades do fio bem suave. Se a gente chega e faz de arranque, não fica um fio suave, tá? E aí, quando você termina uma sobrancelha, ela não fica natural. A gente tem também um movimento de vai. É quando o movimento sai da direção de mim para fora, tá? Na direção da seta. Então, ó, eu tô fazendo com que o meu dermógrafo deposite pigmento no movimento de vai, ó. Primeiro, a agulha encosta de mim para fora, tá? Então, assim, para ficar fácil de vocês entenderem como que é esse movimento. E repare uma coisa só que eu não falei em relação aos fios, mas que vai valer para todo o treinamento. A posição do meu dermógrafo é de 90 graus, tá?
Se eu deitar um pouquinho o meu dermógrafo, eu já não tô mais fazendo as técnicas como eu tô explicando para vocês aqui, que são as técnicas mais naturais e realistas. Então, mantenham o dermógrafo a 90, ok? 90 graus. Agora, o movimento de vem, né? Que é o contrário. Vai sair de fora e vai vir para mim. Ó, direção da seta. Então, a minha agulha tá saindo da direção de fora para mim. Movimento suave de vem, tá? E também mantendo o ângulo de 90 graus aí do meu dermógrafo. Uma observação muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é que se vocês observarem o meu treino aqui, ele fica bem uniforme. Quando eu saio de um quadrante e vou para o próximo, ele não fica com marcas, com manchas, tá? Quando isso acontece com o treino, isso significa que o aluno está oscilando o peso da mão, ou seja, hora tá pesado, hora tá leve, e aí mancha, ou você tá passando demais em alguns pontos e outros não. Ou então, quando forma riscos, quer dizer que está com problema na velocidade. Aí pode ser a velocidade do dermógrafo ou da mão, tá? Que pode estar rápido demais. Então, tem que testar para ver quando acontece esses tipos de erros assim, a gente vai identificando o erro, aí aponta onde o aluno precisa melhorar, ele refaz o treino e aí a gente vai identificando onde está o problema, ok? E temos o movimento de pixel, né? Na verdade, o efeito de pixel, que é feito através do movimento de pêndulo. Então, vou mostrar para vocês aqui o que é o pêndulo, tá? Pensa num pedestal, faz de conta que isso daqui é um pedestal, né? Ó, vou tentar aqui porque minha caneta tá falhando. Aí é como se eu tivesse aqui um gancho onde eu pudesse pendurar, tá? Vamos supor que eu esteja pendurada aqui por uma corda e quero me balançar. E aí, quando eu balanço para lá e para cá, ó, vocês vão ver o movimento que faz, ó. Esse movimento aqui de meia-lua que está sendo feito para lá e para cá, isso é um movimento de pêndulo. É isso que a minha agulha vai fazer quando eu for micropigmentar, tá? Para criar efeito de pixel. Então, a gente usa movimento de pêndulo. Porque esse movimento de pêndulo é o seguinte, as extremidades não entram na pele, tá? Então, somente o meio do movimento é que encosta na pele. Ó, presta atenção. Né? Já estou fazendo aqui o meu movimento de pêndulo, mas como a velocidade ela é um pouco mais rápida, às vezes o nosso olho não consegue acompanhar. Deixa eu pegar um pouco mais de tinta aqui e vamos lá, ó, movimento de pêndulo. Então, quando a minha agulha entra, ela entra suave, aí eu encosto e sai, tá? Então, esse movimento é o que cria pixel. É um dos movimentos mais difíceis de fazer. Esse exige um pouco mais de treino, tá? Então, vou fazendo aqui, ó, pode observar que esse treino aqui, o efeito dele tá diferente dos outros. As extremidades, tanto do início quanto do final desse treino, tá uma extremidade mais suave do que os outros, tá? Então, esse aqui é um movimento de pêndulo para formar um pixel. Vamos limpar aqui agora o treino pra gente poder ver os efeitos que surtiram, tá? Pode limpar aí com lenço umedecido e vaselina, pode ser líquida ou sólida, porque aí não deixa mancha na pele sintética. Raquel, tem outra coisa para limpar, pode ser? Pode ser shampoo Johnson, óleo Johnson, o que você tiver aí, tá? Mas eu gosto da vaselina porque ela deixa a pele bem limpinha, ó. Então, vai limpando bem e aí observe como que fica o seu treinamento, tá? Quero foto nítida do treino limpo assim, não quero com tinta, porque eu preciso saber se fixou ou não. Quando você vê aí pela internet treino com a tinta, fica tudo lindo, mas eu quero saber depois que limpa. E aí, fixou ou não? Porque aí você tem que saber se você está conseguindo fixar na pele sintética, porque depois você vai ter que ir para a pele humana, tá? Então, eu fico aguardando esse treinamento no suporte. Quero fotos nítidas para que eu consiga avaliar, tá bom? Um grande beijo.